E aí, galera, tudo bom? Super boa noite para você, que é psicólogo ou psicóloga. Eu sou o Igor Lemos, expert em dependências digitais, e estou aqui para falar hoje sobre um tema muito, mas muito pedido, que é Big Brother Brasil, psicologia e dependências. Cara, vocês estão imersos nesse momento na fase do Big Brother Brasil 22. O pessoal fica assistindo à noite, alguns pagam pelo pay-per-view, os debates rolam solto em relação à temática, e aí vem a grande questão: será que isso é algo bom? Isso é algo ruim? Ou será que, na verdade, o que vai valer realmente é o caráter psicológico da dependência? Bom, a gente vai descobrir isso agora na live de hoje. Eu montei uma apresentação que eu espero que vocês gostem, foi feita com muito carinho. E não é só falar sobre BBB, demonizar, jogar uma coisa apocalíptica sobre a temática. Não, mas é para gerar um viés crítico sobre o assunto, trazendo para nossa área da psicologia, que a gente escuta. Quem atende em consultório sabe, a gente escuta todo dia em consultório as pessoas falando sobre as dinâmicas usuais da vida delas. E uma delas é o Big Brother. E como o Big Brother fala sobre telas, fala sobre dependências, sobre excesso também, sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, BBB e uso excessivo de telas, galera. Opa! Antes de continuar o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para continuar sendo informado sobre o futuro da psicologia. Vamos nessa! Vamos nessa. Eu vou fazer logo uma meia-culpa da história, mas eu já assisti pra caramba Big Brother Brasil. Não vou mentir pra vocês. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Na época lá que tinha Dourado, que tinha Sabrina, que tinha Natália, galera toda lá do BBB, sei lá, 8, 5, 6, o 1, 2, eu assistia pra caramba. Era que nem TUF Brasil, né? Que era aquelas lutas que aconteciam e o vencedor iria pro UFC. Eu ficava até tarde assistindo. Só que aí passou um tempo, eu comecei a consumir outros tipos de mídias, séries, filmes, e aí acabei deixando o BBB de lado, mas acompanho ainda as notícias que envolve o tema mídia, e cabe a nós, psicólogos, estarmos sempre atualizados, sempre informados em relação ao que o mundo oferece de informações, de consumo midiático, séries, filmes, programas de televisão. A gente precisa estar íntimo daquilo que o paciente vai trazer em consultório. Isso facilita o que, gente? Adesão terapêutica. Isso facilita você compreender melhor o mundo do seu cliente. Então vamos nessa, para começar a história. O que é BBB? Para quem não sabe, o BBB é Big Brother Brasil, porém vem do Big Brother, que é um programa gringo. Vocês sabem disso, né? O Brasil ama trazer, importar programas que são gringos, e muitas vezes aquilo que o brasileiro traz faz mais sucesso do que lá fora. Então o Big Brother ocorre, né, e ocorreu por um bom tempo no mundo inteiro, né, em países europeus, Estados Unidos, Canadá, Brasil em especial, e aí vai. E aí viralizou, deu certo o formato, pessoas que podem votar, decidir, adentrar naquele mundo, e agora, turma, agora com redes sociais, agora com cada participante tendo, agora se fala alguns anos, Instagram, torcida, as mídias se tornaram mais incisivas em relação a isso. E aí as formas de chamar atenção, de conquistar um lugar ao sol e chegar ao famoso 1 milhão e meio, 2 milhões, cada edição tem um prêmio distinto, virou o grande objetivo. Então o BBB nada mais é do que um programa que é importado de um outro país, tá? Assim como a gente vê o Shark Tank, também é um programa que é inspirado em um programa gringo, assim como, cara, esqueci, programa de culinária, gente, MasterChef, tudo mais, são programas que são trazidos da gringa, tá? E daqui no Brasil, achou um terreno fértil para isso proliferar, e tá aqui o símbolo do BBB, beleza? Então, como eu falei, é uma versão brasileira do Big Brother gringo, e é um programa que fala sobre esses temas que estão aqui na tua frente. Fala sobre confinamento, então as pessoas elas não estão mais no ambiente que elas estavam anteriormente, a casa delas, o trabalho, o convívio com amigos, esposa e colegas em geral, e aí vai. Muda tudo para um ambiente fechado em que o participante só pode sair de lá se ele desiste ou se ele é eliminado. Então, é um contrato que você faz de imagem, de ficar sendo o tempo inteiro visto pelos outros, a comunicação, se você vai tomar um banho, etc. E nisso, na casa, você passa por provas
desafios, testes, tem que ficar ligado para poder pegar um telefone e tudo mais, para que você consiga a imunidade, para que você consiga ser o líder da semana, para que você consiga não ser um que vai ser indicado para naquela semana ser eliminado, que é o próximo ponto, a eliminação do programa. E nisso, gente, há diversos tipos de jogos que são praticados pelos adversários, que todos lá são adversários em busca desse 1,5 milhão. E aí existem clãs, grupos são formados, opiniões distintas, armadilhas e tudo isso sob estresse. Pode parecer fácil, né, moleza, a pessoa tá lá se divertindo com festa frequente, comidas, né, à vontade, você acordar e o único objetivo do dia é interagir e fazer aquilo que é pedido lá, mas não é nem um pouco simples isso, é uma mudança abrupta, radical do funcionamento daquele indivíduo e o tempo prolongado de exposição àquilo gera muito estresse. Estresse não só porque é um jogo, mas porque ele está sendo, assim como eu, assim como você, estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Imagina, né, galera? Imagina aí, pensa comigo. Vocês estão lá, conversando com alguém, a pessoa vai embora e fala, meu, que cara chato, mano. Aí você faz isso lá no BBB, aí a galera em casa, duas caras, fala por trás, e lá, e tal. Então lá você, tecnicamente, precisa pensar no que vai ser falado. E aí, alguns que fazem corpo mole são eliminados porque não entraram no jogo, outros entram de forma muito incisiva, criando verdadeiros problemas e motins internos, outros trazem preconceitos, polêmicas, a galera da internet não perdoa, basicamente tem uma ficha daquele participante muito antes dele entrar no próprio programa. Então, basicamente é um reality show, tá? Baseado nisso, confinamento, provas e eliminação. E nisso, o Big Brother Brasil, assim como o Big Brother gringo, ele bebe de diversas referências pop. Então esse programa, ele não foi criado porque alguém simplesmente olhou para o céu e falou, que tal confinar um monte de gente numa casa, buscando um prêmio e bora ganhar grana com isso? Não, o Big Brother surgiu por meio de uma imersão em diversas referências pop. Algumas diretas, outras indiretas. E uma que, ao meu ver, é indireto, que eles não vão falar que é direto isso, porque até o livro traz um teor crítico muito forte, é o livro 1984, do George Orwell, que ele traz, gente, o famoso Big Brother. Olha que interessante. O tema do livro, né, em especial desse livro, fala sobre uma sociedade em que você é observado constantemente. Eu não vou dar nenhum spoiler desse material, é um livro muito bom, e ele tem quase como que um prenúncio daquilo que viveríamos no futuro, de comportar-se de acordo com normas para que você não saia daquele quadrante e o grande irmão que te observa não vai te punir. A gente sabe que constantemente, eu falo constantemente com ênfase nesse termo, estamos sendo observados pela webcam, pela câmera do celular, quando colocamos o nosso olhinho em algum canto, quando colocamos a nossa digital, quando a gente escolhe os nossos hábitos na internet e por meio dos algoritmos de todas as redes sociais, sabem aquilo que a gente faz. Por meio de um chip, de um celular, nós estamos sendo rastreados e eles sabem onde a gente está localizado naquele momento. Então, não tem como a gente pensar que o mundo que nós vivemos atualmente é uma sociedade em que não estamos sendo observados. A gente está constantemente sendo observado. Ainda mais hoje em que todo mundo tem um celular na mão. E aí, o papo tá legal, né? Pô, então eu só peço uma coisa pra ti. Dá aquela curtida aqui, dá aquela força pra gente, se inscreve no canal e bora de volta esse bate-papo, hein? Então, se alguma coisa acontece, algum crime, um acidente de trânsito, qualquer coisa que possa ser filmado, há uma prova visual, há uma foto, há algum tipo de informação e talvez você nem saiba disso, mas você pode estar sendo observado em qualquer canto, por uma câmera ou por alguém, e a gente não vai nem saber disso. É meio gritante, porque a ideia do mundo contemporâneo envolve muito mais a quebra daquilo que é do privado, né, do diário, da gente guardar os segredos para nós mesmos, e aí com a ascensão do Fotolog, do Tumblr, do Orkut, do Face, do Instagram e tantas outras mídias,
aquilo que era anteriormente do conteúdo privado se torna público. Isso é uma mudança que a psicologia estuda há um tempo, galera. Falando sobre isso, o caráter que nós tínhamos de ter conosco as informações sobre nós mesmos, e agora, quanto mais nós expusermos nossas opiniões, curtirmos, compartilharmos, formos observados e julgados em relação a isso, melhor. Porque cá entre nós, não há como a gente fugir da mecânica, que eu não estou nem criticando nem elogiando, apenas narrando para vocês. Não há como fugir da mecânica capitalista, midiática, da cybercultura que nós vivemos. Ou você está dentro, ou você está à margem disso tudo. E aí você perde oportunidades, interação, mas ganha também em saúde mental, em privacidade e outras coisas. Então a gente vive numa sociedade em que é muito difícil chegar ao equilíbrio, ao meio termo em relação a isso tudo. E daí nós temos um show que podemos observar constantemente o que está acontecendo, quase como essa câmera aqui do celular que olha para mim enquanto eu falo aqui para vocês no YouTube, tá? Tem uma câmera aqui me observando o tempo inteiro e me filmando, assim como essa também. Então eu estou sendo observado por vocês. Olha que interessante isso. E diversos filmes, gente, como eu estou falando ainda sobre referências de cultura pop, diversos filmes retratam algo semelhante ao Big Brother, como o Show de Truman. Não sei se já assistiram. Filme maravilhoso com o Jim Carrey. Eu não vou dar nenhum spoiler, nenhuma sinopse do filme, apenas assista, tá? Um filme em que alguém está sendo constantemente observado. E aí, falei que não ia dizer, mas se descobre que a vida dele era, na verdade, uma mentira. Esse filme é muito legal e ele retrata de uma forma a nível patológico o que é uma sociedade que mescla, manipula, muda as coisas em prol de um entretenimento, de um bem, entre aspas, dito maior à sociedade. Assim como Jogos Vorazes, outro filme que retrata também observação, sobrevivência, está constantemente sabendo onde está pisando e sendo eliminado, tá bom? Então, temos aí algumas cenas, né? Uma cena do filme Jogos Vorazes, tá bom, gente? Assim como também, quem que sabe essa, hein? Será que a galera sabe essa? A galera sabe essa? Galera, vocês aí que estão assistindo, vocês sabem qual é essa imagem daí? Será que alguém sabe qual é essa imagem, turma? Essa daí é de uma série chamada Black Mirror. Black Mirror. E pra mim, Black Mirror é uma série obrigatória para quem vai lidar e lida com a temática da cybercultura. Gente, é distópico, é surreal, mas ao mesmo tempo real. Muito real. É quase como que o nosso futuro anunciado de forma trágica, de uma maneira que a cada capítulo surpreende aquele que assiste. Você se confunde daquilo que é futuro, do que é hoje e do que pode vir. Em um capítulo especial, gente, dessa série, que se eu não me engano, tá na segunda temporada, a segunda, é chamado Black Bear, que é urso preto. E nesse capítulo especial, essa moça, eu vou infelizmente ter que contar, não chorem, tá, gente, mas vou ter que contar isso aí. Vou contar pra vocês. Nesse capítulo especial, essa moça, ela cometeu um crime, só que você não tem essa informação no início do capítulo. Ela cometeu um crime e ela acorda, você não sabe essa informação, ela acorda em um local e ela fica agoniada, tipo, onde é que eu tô, o que é que tá acontecendo e tudo mais, e ela começa a, tipo, se desesperar e, tipo, ela não lembra o que aconteceu no dia anterior, não lembra de nada, e ela abre a porta e sai correndo. E ela pede ajuda. Por favor, me ajude. Você, por favor, onde é que eu tô? O que é que tá acontecendo? E as pessoas não interagem com ela. Todo mundo só olha pra ela e você fica, what the fuck is going on? Você fica só olhando. E as pessoas pegam o quê? O celular e ficam fazendo isso pra ela. O tempo inteiro. Aí você pensa, caraca, que desgraça sádica é essa que tá rolando, que as pessoas estão só filmando. E ela não consegue falar com ninguém. O pessoal corre atrás dela. E ela sai correndo e aparece um cara que tem a máscara com esse símbolo que começa a atirar nela. Atirar. E ela corre, até chegar ao final do capítulo,
em um local que se assemelha a um teatro, em que na realidade aquelas pessoas que estavam interagindo com ela, os que estavam diretamente interagindo, são atores, e há um público assistindo como um Big Brother, assistindo aquilo, filmando, tirando foto, e na verdade ela é uma criminosa, que a punição dela é todos os dias perder a memória, repetir aquele teatro todo, para que pessoas que ingressem naquele local possam pagar o ingresso para ter a experiência de ver o terror na vida dela mais próxima. Isso é o distópico de um Big Brother, mas é um capítulo incrivelmente inteligente que retrata, de alguma forma, o que a gente está conversando aqui hoje. Série Black Mirror, capítulo Black Bear. E há outras coisas da psicologia, e para quem nunca ouviu falar de um dos experimentos mais famosos, que chamar de psicologia é punk, mas é psicologia sim, foi o experimento de Stanford. Olha que interessante. Por que eu estou trazendo isso relacionando a Big Brother Brasil? Porque esse experimento, gente, deu a pessoas que não tinham relação alguma com o sistema prisional o papel de serem ou aqueles que estavam presos ou os policiais que iriam vigiar essas pessoas. Você deve imaginar, pô, é um teatro, né? É um experimento, as pessoas estão só desempenhando papéis, nada vai acontecer. Gente, preste atenção. Essa é a mesma ideia que os participantes têm do Big Brother antes de entrar no programa. Qual estratégia eu vou fazer? De que maneira eu vou me aliar a tal e tal pessoa quando surgir um perfil parecido? O eliminado de ontem, inclusive, ele falou. Eu tava com minha noiva, né, assistindo o finalzinho do capítulo, e eu chutei, né, o capítulo lá, o cara falando, né? Ah, mas na verdade eu me planejei para esse momento, eu treinei no espelho como seria estar no paredão. Então as pessoas treinam alguma coisa antes de entrar no Big Brother, tá? Não é entrar na louca e acabou e tô lá. E o experimento de Stanford, como eu falei, foi dado papéis a essas pessoas. E aí o que aconteceu? Tragédia. Todos, tecnicamente neutros, começaram a praticar diversos atos de malvadeza com os presos, porque eles entraram no papel daquilo que o policial e a personalidade daquele indivíduo que estava habitando aquele papel mesclaram e resultou em algum tipo de ação. O experimento é um dos mais polêmicos da história da psicologia e retrata exatamente isso. A distribuição de papéis e como nós mudamos o nosso funcionamento em um meio em que a gente está. O que a gente poderia chamar claramente de conceito de persona ou máscara, só que aqui intensamente voltado ao experimento brutal. Isso também, em alguns artigos, é citado, tem uma relação, de alguma forma, com Big Brother Brasil. Não no sistema de tortura, de relação prisional, não nisso, mas naquilo que é voltado ao desempenho de papéis e a mudança comportamental diante disso. Olha que interessante. E aí chegamos ao BBB 22. Então nós temos hoje 20 participantes no Big Brother Brasil e essas pessoas vão buscar, semana após semana, ficar nessa casa. Então eu introduzi as referências do BBB, da cultura pop, das questões de experimentos, de forma direta ou indireta, para a gente estar aqui hoje nesse programa. E eu não falei bem nem mal, estou só falando do meu ponto de vista de maneira neutra até então, tá? E o BBB é um antro de polêmicas. Por quê? Porque, cacete de asa, polêmica vende pra caramba. Polêmica vende. Ninguém quer ver um programa de televisão que todo mundo tá lá. Oi, gente, tudo bem? Oi, você, como é que tá? Bom dia. Olha, primeiro você. As pessoas querem ver interação, querem ver complô, querem ver um drama, assim como se vê em novelas, se vê em filmes, em que você torce pelo mocinho, torce pelo vilão, seja lá o que for. Então nós nos envolvemos. A gente vai falar sobre isso já já. A gente se envolve com os personagens e com a trama. E isso se torna de uma maneira muito conservadora, tá? Mas é uma forma de observação, quase como os antigos romanos viam a arena dos gladiadores. Você observa aquilo ali ocorrendo e você pode, né, interagir de alguma forma com aquilo. E na época, quando o Júlio colocava o sinal de manter a pessoa viva ou matar, a plateia antes estava gritando pelo nome de alguém para isso. Então a gente sempre interagiu com aquilo que a gente observa. O teatro grego ele falava muito sobre isso também. Então tá aqui no BBB 22, fala sobre escravidão, racismo, tantas outras coisas,
né, em relação a falar ele ou ela, em relação à questão de gênero, ou sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre partidos políticos, tudo isso gera reboliços e para quem está aqui de fora, traz reflexões, posicionamentos, cancelamentos, dentre tantas outras coisas. Então o BBB ele precisa viver de polêmicas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque as pessoas se envolvem. E isso vira tema de consultório. Curiosamente, hoje no consultório foi falado também sobre BBB. Olha, a gente está começando agora o BBB 22. Tem muito o que vai vir pela frente ainda, né? Muita coisa. E aí no BBB 21, nós tivemos uma baita polêmica e um cancelamento, né, público que foi feito da Carol Conká, tá bom? E aí vocês sabem a história toda, imagino eu. Não vou me deter nesse tema, mas é algo que sempre, tá, constantemente é falado daqueles que são cancelados, daqueles que falam besteira, daqueles que são julgados, que a gente aponta um dedo para lá, mas esquece que tem 3 dedinhos apontando para nós mesmos, tá? É o espetáculo que a gente assiste. É uma sociedade do espetáculo, daquilo que é efêmero, daquilo que é líquido, daquilo que é rápido, como o próprio Bauman falava, não só em relacionamentos, mas em outras áreas também. Então, gente, isso faz parte da nossa dinâmica. Não só faz parte, como aquilo que a gente mostra deve ser reformulado. Se eu não me engano, foi o Paulo Cuenca que eu vi alguma publicação dele falando que o perfil da Carol Conká mudou. Mudou, não sei se vocês sabem disso, mas o perfil da Carol Conká mudou de forma significativa depois que ela foi eliminada do programa. Ela foi cancelada, né? Ela teve o índice de rejeição lá em cima, né? Estratosférico. Quem for no Instagram dela depois vai observar que o Insta dela tem agora um teor mais de cores brancas, da pureza, da santidade, da fé, da transformação, de você trazer em si um processo de mudança, de arrependimento de um ato, de uma fase sua que é colocada para trás e que você pode virar a página. Isso tem uma equipe de marketing, tem um grupo de social medias que vão mensurar aquilo que é necessário ser colocado para que esse cancelamento seja diluído. Eu não estou falando que a Carol Conká é uma pessoa boa, nem ruim. Estou apenas falando como as mídias funcionam em relação a isso. Daquilo que a gente julga, como isso é transformado e como a gente novamente está lá, habituado em relação a isso. E por favor, eu sou psicólogo, eu não tenho nada contra a Carol Conká e nem estou aqui para julgar alguém e dizer que alguém deve ser crucificado pela vida inteira. Não tem nada a ver com o meu perfil isso, tá, gente? Apenas dizendo que as mídias e aquilo que a gente consome e essa bendita, para não dizer outra palavra, indústria do cancelamento é real. É real. Hoje, o mundo que a gente vive, muita coisa se ganha com a exposição, denúncias, problemas que eram silenciosos por tanto tempo e agora surgem, vêm à tona e pessoas são denunciadas, médicos e lá. Mas também, quando um cancelamento é feito de forma injusta, a imagem da pessoa fica detonada. E aí a gente precisa entender, nós somos hoje julgadores, justiceiros sociais em relação aos outros, e isso fala do quê? De nós mesmos. É uma reflexão que eu coloco aqui, tá? E qual é de fato a psicologia do BBB? O que a gente nota nesse contexto, nesse cenário? Primeiro, nós estamos constantemente em posição de observadores ativos. Olha que posição legal. Você pode votar em quem sai da casa, você pode conversar com outras pessoas, mudar a câmera do pay-per-view e tá lá, consumindo e observando, quase como que no perfil de um voyeur, né? Só que não sexualmente falando, mas estando lá sempre nos setores em que você tem algum nível de sinal de ser um VIP, de ser mais importante, de ter um acesso diferenciado, de consumir a vida de uma outra pessoa que não a sua. E como dito anteriormente, isso gera uma impressão, uma digitalização de nós mesmos, ou seja, nós temos quase como que no teor projetivo uma relação direta, ainda que seja indireta pela distância, com aquele que participa da casa. E vocês sabem, não vai demorar muito tempo, vão começar a surgir cada vez mais e mais torcidas, como teve da Juliette e tantas outras pessoas nas edições anteriores. As pessoas formam opiniões e estão lá, sempre dizendo o que elas querem ver, o que elas querem ter de experiência naquele programa.
Lembrando que o Big Brother é um programa muito inteligente e o prêmio que eles dão, gente, é um trocado, é uma esmola que eles dão comparado a todo o merchan, comparado a todo o marketing que as grandes empresas anunciam antes, durante e após o programa, nos sites que você clica e tem lá a votação e aparecem os banners publicitários das empresas, eles fazem muito, mas muito dinheiro com Big Brother. Então o prêmio de 1,5 milhão é literalmente esmola que eles dão. É apenas um prêmio simbólico para tudo aquilo que a própria Rede Globo ganha em relação ao BBB, como outras emissoras em relação à Fazenda e programas do tipo. A psicologia do BBB, que é o tema atual, envolve torcida, como eu acabei de falar, envolve, assim como a gente viu com a Carol, um K e outras pessoas, uma indústria do cancelamento. E temos que ter cuidado hoje daquilo que a gente fala, daquilo que a gente publica, e eu falo de nós, profissionais da psicologia, porque uma palavra errada, um ato de preconceito, uma falha de alguma forma ou uma revelação de algo em ti que não é nem um pouco saudável pode gerar um baita cancelamento. Basta aquilo viralizar e você está cortado do mapa. Esse é o cenário atual. Mais uma vez, não estou julgando, apenas mencionando como a gente vive em relação a isso, tá? O BBB também é um antro de produção de opiniões, tanto daqueles que participam, como a nossa opinião, e a nossa opinião emite um julgamento. Assim como o BBB é uma oportunidade de alavancagem de carreira. Eu esqueci, não sei se é Luciano o nome do rapaz. Bom, não vou lembrar. Mas o Luciano falou no programa da Ana Maria Braga, frequentemente, ele disse, até virou... Cara, eu acompanho porque eu tenho que acompanhar, tá? Eu vi vários memes, né? E um deles eu acho que era algo do tipo... Ele mirou, né, na Beyoncé e acertou em tal coisa. Então, assim, ele quis mirar muito alto, né, no sonho dele, falou sempre, eu quero ser famoso, minha mãe falou que eu vou ser famoso e tudo mais. E aí, o pessoal colocou um meme que era a Ana Maria Braga rindo e dizendo assim, né, quando a Ana Maria Braga soube que ia entrevistar o Luciano. Quase que dizendo, Luciano é um ninguém, né, Luciano não é famoso porra nenhuma. Então, o cara tava buscando, como tantos outros ali, alavancar a carreira. Então, assim... Eu não tô rindo dele, tô rindo dos memes, na verdade, mas dizendo que sim, gente. Aquele programa não é um teste para ver quem ganha 1,5 milhão. Esse não é o ponto principal. O ponto é você ter uma oportunidade de alavancar uma carreira, de você torcer por aquela pessoa que veio da pobreza, que teve mais dificuldade, que sofre preconceito e tem ali um bálsamo, uma chance de renovação de vida. E aí eu falo para ti o quanto isso fala dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades, de que a gente enxerga no outro, num teor projetivo, essas questões, porque é um programa que fala sobre desempenho de papéis, como eu falei anteriormente, é um programa que fala sobre resiliência, enfrentamento, falar sobre a história difícil, suportar numa prova, o quanto você consegue para você conseguir aquela imunidade ou ser o líder da semana. É um programa que traz essas questões, assim como, e faz parte da mídia, faz parte do marketing, do jornalismo, infelizmente também o sensacionalismo. A erva daninha também precisa ser plantada para gerar audiência. Por isso, e aí vocês precisam pensar junto a mim em relação a essa questão, attention please, vocês estão aqui, eles, Boninho e outras pessoas, todos estão lá no programa, eles pensam muito antes de saber quem vão ser colocados na casa. Cada peça tem uma função. Tem lá o macho hétero bonitão com a barba por fazer e o cabelo pontudo. Tem as pessoas lá que tem movimento LGBT como uma causa. Tem aquela pessoa que é a típica modelo. Tem aquele outro que veio da pobreza, da favela. Gente, são camadas distintas da sociedade e as pessoas sabem, espero que você saiba, que quem assiste, que isso é planejado, colocar pessoas com pensamentos distintos, com movimentos distintos, eles estudam o que é falado nas mídias sociais, o que é buscado, o que envolve movimentos de quebra de preconceito, de empoderamento, tá tudo lá. E eles sabem quais figuras podem ser colocadas para gerar conflito, para gerar problemas, cancelamento. E é isso que faz o programa também sobreviver. Polêmicas, julgamento, sensacionalismo.
Big Brother não é um experimento psicológico apenas fechado, apenas para os profissionais da psicologia avaliarem. É um experimento público que precisa ter um pouco de pimenta, de caos, para que a coisa aconteça. Certo? A gente sabe disso. E aí eu pergunto, cara, e o excesso de Big Brother Brasil? Será que detona nossa mente? Será que atrapalha a mente do paciente? Será que consumir muito esse tipo de mídia é semelhante ou não a consumir jogos eletrônicos, YouTube, consumir joguinhos de celular, seja lá o que for? E aí vem as questões que eu pondero aqui. Primeiro, todo excesso, como muito se fala, e há muito tempo mesmo se fala na psicologia, todo excesso esconde uma falta. Uma frase padrão, a gente conhece. Só que aí eu pergunto, se há o excesso de consumação midiática, a gente tem esse excesso para escapar de algo. Então, o que é que o excesso de consumo de influenciadores digitais, de mídias como Big Brother, de jogos eletrônicos, de dependências de tantas ordens em relação ao território da cybercultura falam sobre o sujeito? O que é que dá a nós mesmos o papel de observadores que transmite uma informação sobre aquilo do qual nós não conversamos com nós mesmos internamente e funciona como um escapismo. Então, o excesso de Big Brother, sem sombra de dúvidas, retrata uma questão relacionada ao escapismo. E a pergunta é: do quê? Gera também área de recompensa. Você tem um poder, você pode votar, você pode socializar com pessoas que assistem a Big Brother sobre o assunto. E, gente, socializar, bater um papo, intervir, clicar, ler notícias, ter um horário gravado, condicionar um hábito a isso, ativa a nossa linda, maravilhosa, fofa, homérica, querida, amada área de recompensa cerebral. Ver Big Brother libera dopamina. Ver Big Brother nos dá prazer, ativa a nossa área de recompensa cerebral. Então isso nos mantém. Assim como alguns gostam de animes, séries, filmes, jogos, há também Big Brother como uma mídia de consumo que pode estar relacionada a escapismo e sim está relacionada à ativação de área de recompensa cerebral. Assim como aqueles que aproximam-se. Eu acho que engoli um cabelo meu aqui da barba. Deixa eu tirar aqui. 1 hora depois. Acho que agora foi. Gente, é ao vivo. Eu vou tirar. Tá aí, tô engolindo. 1 hora depois. Foi. Tá vendo? Tem como ser mais... Gente, tem como ser mais transparente do que eu. Eu tô assim, foda-se pra isso e gravando aqui pra você. Não vai ter corte isso aí não, tá? Se meu editor de vídeo estiver por aí assistindo, deu mal pra ti, cara. Isso aqui, brincadeira. Você depois coloca uma piada em cima desse vídeo aqui, tá? Sem bronca. Voltando. Para um sistema pay-per-view, aqueles que têm essa experiência mais aprofundada em relação ao Big Brother, aí sim, o que eu falei aqui, vem com mais intensidade. É um risco maior, porque a experiência é mais imersiva, é mais VIP. Você vê com mais frequência, vê detalhes que não vão à noite, tá, para o programa principal, que é passado, que não vai sair num site, você vê aquilo que os outros não estão vendo e te torna especial. Mas para você ser especial, quase como que um sistema do OnlyFans ou pagar por um aplicativo premium, seja lá o que for, você tem que pagar por isso. E é uma outra fonte de renda que o Big Brother tem. E nisso há um problema para aqueles que consomem. Se ao assistir Big Brother, outros tipos de programas não de televisão, tá? Mas programas de atividade do dia a dia, outras fontes de entretenimento são deixadas de lado. E nisso nós temos sim um problema. Gente, basta pensarmos nos conceitos relacionados ao transtorno do jogo pela internet. Quando se fala que, quando abandonados antigos hábitos, hobbies ou atividades em detrimento daquilo que você usualmente gostava, em prol de prática de jogos eletrônicos, você tem um sintoma de uma dependência. A mesma coisa ocorre aqui. E, acredite, isso acontece. Acontece, tá bom? E aí, gente, o Big Brother é também um modulador de decisões.
Sabemos disso. Vão ter aqueles que vão falar do Bolsonaro, aqueles vão falar do Lula, aqueles vão falar do Moro, e isso faz, não me identifico com você, eu gosto de você, vou deixar de seguir você, vou seguir você agora. Não só isso, como outras tantas questões que modulam a opinião de quem está aqui de fora. E quem está lá dentro sabe que está sendo observado, mas não sabe o efeito que os atos estão causando para quem está assistindo. Assim como a Carol Conká não sabia o quão rejeitada ela iria sair do programa. Então a gente tem que lembrar qual tipo de opinião nós estamos modulando em nossas mentes consumindo Big Brother, interagindo com pessoas que assistem e que cancelam e que julgam e que também apontam mudanças necessárias e que apontam discursos de ódio que têm que ser transformados e aí vai. Mas isso é um modulador de opiniões. Eu falo constantemente isso. É uma experiência de olhar para fora que nós temos ao ver o BBB e que em muitos momentos, fazendo isso, iremos fazer com que a gente não estejamos olhando para nós mesmos. Quando há o excesso, a gente deixa de olhar para a gente. Ativar a recompensa gera prazer. Então esse prazer ele é um substituto, ele é um alívio de outras questões que não estão sendo resolvidas. Então, olhar para fora excessivamente, como eu falei do excesso, é um movimento antagônico à necessidade de olhar para si, nas reflexões, nos aprofundamentos, no processo de transformação e desenvolvimento pessoal que precisamos ter diariamente. Indo ao final, eu coloco aqui os dois últimos slides, tá? E minha câmera ficou fora de novo, e aí eu vou iniciar minha câmera de novo aqui. Ninguém se importa mesmo, porque o slide é o que importa aqui, galera. Isso aqui é o importante, tá bom? E aí, no final, e eu já sei porque a câmera fica desligando, é quando eu faço assim, quando eu bato algo do tipo, e agora só que eu bati não aconteceu, a câmera desliga, que o cabo não tá muito legal não, tá bom? É por esse motivo. Mas e aí, para finalizar a aula, vamos chamar de aula de hoje, a live de hoje. Lembre-se, o excesso, ele é um problema, e o Big Brother, antes de mais nada, é um entretenimento. Ele é um formador de opiniões, ele é um tipo de movimento ao cancelamento também, de alavancagem de carreira, dentre tantas outras coisas que foram faladas hoje, mas é entretenimento. E como todo entretenimento, ele sim é manipulado. Alguns falam, mas será que os votos são manipulados? Gente, é bobo pensar isso, desculpa. Bobo pensar, os votos são manipulados. A manipulação não está no resultado dos votos pelo computador. Não é o sistema da urna, da eleição, ou seja lá o que for que tem que se preocupar. É como essa experiência é modulada para chegar ao resultado que se pretende alcançar. Porque, gente, eles que estão observando o programa sabem o que o público quer. E eles vão intervir em relação a esses movimentos para aumentar a audiência, para criar provas, situações, armadilhas em prol disso. Esqueçam a ideia de que são isentos os criadores do programa, os diretores, de qualquer tipo de influência na casa, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Não existe isso. Então, sim, você está consumindo um programa que tem um teor de manipulação, assim como o próprio UFC por muito tempo foi falado, né, que existiam manipulações de lutas, porque tem luvas que são pagas externamente, apostas e tudo mais. E, gente, para finalizar, onde tem dinheiro, tem grandes influências externas. É o que a gente costuma falar no mercado de ativos digitais, em que nós somos as sardinhas que estamos ali no mar junto às grandes baleias, que são os que detêm a grande fatia de grana e manipulam e movimentam o mercado. Então nós somos apenas sardinhas consumindo um programa em que a Globo, a grande baleia, o Big Brother, o grande irmão, é quem está dando as regras lá. Então, atenção, Psi, em relação a como você e seus pacientes consomem essa temática, que ela pode ser, sim, leve, ela é um entretenimento como qualquer outro, mas ela tem as suas nuances e a gente absorve pela 22ª edição de uma forma que não há crítica muitas vezes. Se você que ficou até aqui, muito obrigado, galera do Instagram. Vocês estão por aqui, muito obrigado também, galera do YouTube. A gente se vê